Boa noite, irmãos. Uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez, para estarmos meditando na palavra de Deus. Eu queria cumprimentar a todos vocês com a paz do nosso Senhor. Eu queria também agradecer pela tua presença conosco, nos acompanhando, dando a tua atenção e acompanhando-nos nessa adoração ao Senhor nessa noite. Eu queria, para a nossa meditação nesta noite, ler em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 16. Lucas 24, 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Irmãos, o texto é bem maior, mas eu estou lendo somente esses primeiros versículos. E eu queria acrescentar, não vai ser projetado aí para vocês, apenas o versículo 32 deste mesmo capítulo. Diz assim: e disseram um ao outro, não nos ardia o coração no peito quando ele falava conosco pelo caminho e nos expunha as Escrituras? Amém. Esse é o texto, nós vamos estar orando neste momento, pedindo para Deus estar abrindo o nosso coração, nossa mente, para nós entendermos o recado do Senhor nessa noite. Santo e amado Deus, eu quero me colocar diante de Ti, suplicando ao Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida de todos que estão nos ouvindo nesta hora, Senhor. Nós lemos a Tua palavra e agora nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. O desejo do nosso coração é aprender do Senhor nessa noite. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, em submissão à Tua palavra e à Tua vontade. Fala conosco, ó Pai, conforme o desejo do Senhor nessa noite. Nós Te agradecemos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, todos os nossos ouvintes, no domingo passado, nós estivemos comemorando a Páscoa, né? Vocês estiveram ouvindo a palavra do Senhor pela manhã, com o pastor Itamar, à noite, no culto, com uma palavra de pastor Isaías, do presbitério, e as mensagens foram voltadas para a Páscoa. Quando eu estava ouvindo pela manhã a mensagem do pastor Itamar, veio no meu coração o desejo de falar sobre esse texto com os irmãos. E durante a semana o Senhor ficou ministrando no meu coração diversas informações, diversas coisas a respeito deste texto. Como os irmãos se lembram, a mensagem abordou muito no domingo passado sobre o túmulo vazio e sobre a mensagem transmitida pelas mulheres aos discípulos. Elas tinham recebido a notícia dos anjos que o túmulo estava vazio, que eles estavam procurando aquele que estava vivo. Ele não estava mais lá. Essa notícia, irmãos, trouxe muita perplexidade, muito espanto e muita dúvida ao coração dos discípulos de Jesus. Naquele mesmo domingo, domingo da ressurreição, Jesus ressuscitou no domingo, né? Logo pela manhã, foi o que aconteceu domingo passado que nós vimos, o encontro com Maria Madalena, as mulheres encontrando os anjos. Naquele mesmo dia, à tarde, Jesus apareceu aos discípulos, quando eles estavam reunidos no mesmo local, conversou com eles, e 8 dias depois, Jesus apareceu novamente a todos eles, com Tomé já presente, e Jesus deu uma ordem para eles, que eles fossem para Galiléia, porque lá Jesus daria instruções para eles, e Jesus
teria sua ascensão aos céus. Mas eu queria, nesta oportunidade, nesta noite, estar meditando juntamente com você a respeito desse texto que nós lemos, né? Como eu disse para você, eu li apenas alguns versículos, né? Mas o texto fala que naquele mesmo dia, ou seja, no domingo da ressurreição, Jesus apareceu a dois dos seus discípulos que estavam caminhando por uma estrada e passou a conversar com eles, né? E eu queria conversar com vocês exatamente essa situação, porque o que chama a atenção de nós nesse texto é que Jesus se aproximou deles, começou a andar com eles, caminhar com eles, e eles não perceberam que Jesus estava ali batendo papo com eles, conversando com eles, trocando informações com eles, né? Eu queria conversar contigo porque essa é uma situação que perfeitamente pode acontecer na nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós também começamos uma caminhada aos céus. Eu diria para vocês que é uma caminhada rumo a Emaús celestial. Jesus é o nosso companheiro nessa caminhada, ele está conosco. Ele falou que não nos deixaria nunca, ele estaria sempre com a gente. Mas tem muitas oportunidades, muitas situações que a gente parece que se esquece disso. No meio dos problemas, das lutas, das aflições, parece que a gente não se lembra disso, a gente se desespera. E, de repente, depois que passa, a gente olha para trás e, de repente, a gente fala igual aqueles discípulos. Não nos ardia o coração quando a gente sentia a presença de Jesus, quando a gente percebia que ele estava ali com a gente, nos conduzindo, tomando conta da nossa vida, nos dirigindo. Então, eu queria falar com você nessa noite sobre essa caminhada com Jesus. Essa caminhada com Jesus que dois discípulos fizeram ali na estrada de Emaús, mas essa caminhada que todos nós fazemos, todos nós estamos fazendo, caminhando para a nossa Emaús, caminho dos céus juntamente com Jesus. Irmãos, o texto informa para nós que dois discípulos de Jesus, um deles chamado Cleopas, o outro não é citado o seu nome, eles iam indo em direção a Emaús. Emaús era uma aldeia que ficava mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. O dia era o domingo da ressurreição e era o final do dia. Eles estavam voltando para casa. E eles estavam conversando sobre os acontecimentos daqueles dias. Logicamente, eles tinham presenciado tudo o que aconteceu com Jesus, a morte de Jesus, e agora eles estavam vivendo essas notícias a respeito do túmulo vazio, de que Jesus tinha aparecido para Madalena, de que Jesus não estava morto, ele estava vivo, e a cabeça deles estava um turbilhão de informações, eles não estavam conseguindo entender nada do que estava acontecendo. O texto diz que Jesus se aproxima deles na caminhada, faz uma pergunta para eles sobre o que eles vêm conversando, eles começam a interagir com Jesus ali na conversa, pelo caminho, e eles vão expondo, à medida que conversam com Jesus, toda a amargura, toda a tristeza do coração deles, pelos acontecimentos daqueles dias, e por tudo que eles estavam esperando, que não tinha acontecido. E aí Jesus começa a ministrar para eles a palavra de Deus, Jesus começa a falar do Antigo Testamento, começa a falar dos profetas, das palavras que falavam a respeito do Messias, e Jesus vai assim, expondo a palavra de Deus para aqueles dois discípulos. Esses dois discípulos, irmãos, eles não eram situados entre os 12 discípulos de Jesus. Provavelmente eram daqueles 70 discípulos que Jesus enviou para pregar o evangelho para outros lugares. Mas eles eram ali do círculo próximo a Jesus, eles estavam sempre perto de Jesus. E o texto diz que Jesus foi na conversa com eles, advertindo eles, chamando a atenção deles para as Escrituras, foi trazendo alguma repreensão para eles com respeito ao desconhecimento da palavra que eles estavam tendo.
E quando eles chegaram ali na altura de Emaús, quando estava próximo deles se separarem, Jesus fez a menção de seguir avante, e eles constrangeram Jesus para ficar naquela noite com eles lá. Já estava de noite, já estava ficando de noite, e Jesus aceitou o convite deles. Quando eles estavam na mesa para uma refeição, Jesus tomou o pão, partiu, deu graças, e só então eles perceberam que ali estava Jesus. E no mesmo instante, Jesus saiu ali da presença deles, e eles ficaram ali pasmados, boquiabertos com o que tinha acontecido. E aí eles falaram essa expressão que é usada aí no texto. Não nos ardia o coração quando ele falava conosco pelo caminho? Cabe aqui uma pergunta que eu queria fazer para você, irmão, uma pergunta muito importante. Por que essas coisas às vezes acontecem conosco? Às vezes a gente tem certeza absoluta que Jesus está conosco sempre, é promessa dele. Está registrado lá em Mateus 28, capítulo 28, versículo 20. Eu estarei com vocês sempre, sempre. Então Jesus está conosco. Mas tem tantas vezes que a gente não se lembra disso. E parece que a gente está caminhando sozinho. Por que não arde o coração da gente quando Jesus está agindo na nossa vida, Jesus está falando conosco, Jesus está tomando conta de nós e a gente não presta atenção? Por que aquilo aconteceu com aqueles dois discípulos? Eu queria vir aqui para o texto para a gente apresentar para a nossa edificação, para a nossa reflexão nessa noite, alguns motivos porque muitas vezes nós não observamos Jesus presente nas nossas vidas. Em primeiro lugar, irmãos, muitas vezes a gente não vê Jesus e os discípulos não viram Jesus por causa da tristeza do momento que eles viviam. Os discípulos estavam angustiados, eles estavam tristes, eles estavam cabisbaixos, eles caminhavam realmente muito com a moral lá embaixo, como a gente diz nos dias de hoje. Tanto que eles não reconheceram Jesus. Como processar tudo o que estava acontecendo no coração daqueles dois discípulos? Eles tinham caminhado com Jesus durante um bom tempo. Eles estavam entendendo que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. E agora Jesus tinha morrido. E o pior, tinha morrido de uma morte tão violenta, tão bruta, tão estúpida. Eles não conseguiam entender isso. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo naqueles dias que estava passando em volta deles. Como permitir Deus que o Messias, o seu prometido, fosse morto na cruz? Que negócio é esse? E como entender que as principais lideranças religiosas da época fossem os responsáveis por enviar Jesus para aquele martírio? Não havia lógica, irmãos. Não tinha sentido aquilo que estava no coração deles. Irmãos, isso também acontece com a gente. Os grandes problemas que nos afligem, as grandes lutas que aparecem na nossa vida, do dia a dia, os problemas que se avolumam um atrás do outro, muitas vezes, eles nos levam às lágrimas, nos levam, às vezes, ao desespero, nos levam, muitas vezes, à aflição, e nós ficamos, muitas vezes, pensando: o que está acontecendo conosco? Por que Jesus não está aqui comigo? Por que Jesus não me ajuda, não me atende? Por que Jesus não está tomando conta da minha vida com esse problema que eu estou passando? E essas dúvidas, essas indagações, elas abalam a nossa confiança, elas abalam a nossa fé e nos levam verdadeiramente a sentir que Jesus não está presente na nossa vida. Eu queria citar para vocês um fato que nós vimos no domingo passado, que foi o de Maria Madalena. Maria Madalena, ela foi com outras mulheres ao túmulo. E chegando lá, o túmulo estava vazio, a pedra estava removida. E Jesus não estava, o corpo de Jesus não estava lá. E apareceu lá dois varões, eles falaram: por que vocês estão procurando quem está vivo entre os mortos?
E o texto fala que as mulheres foram embora, contar para os demais discípulos, e o texto fala que a Maria Madalena ficou por ali. E Jesus apareceu para ela. E ela começou a conversar com Jesus sem perceber que era Jesus. Tal era o estado do seu coração, dos seus sentimentos. E ela achou que Jesus era o jardineiro ali do local. E ela falou para Jesus, se foi você que tirou o corpo de Jesus, fala onde que ele está, que eu vou buscá-lo. E somente quando Jesus a chamou pelo nome, Maria, que ela reconheceu que era Jesus. As aflições, as chateações, os problemas que nós passamos, muitas vezes, a tristeza que invade o nosso coração, faz o nosso coração, muitas vezes, ficar dessa forma, irmãos. A gente não consegue enxergar Jesus presente na situação. Jesus tomando conta das nossas vidas. Jesus estando ali, nos ajudando, tirando aquelas dificuldades da nossa volta, da nossa frente. Mas há um outro motivo que fez com que aqueles dois discípulos não reconhecessem Jesus naquela oportunidade. Foi a devida falta de conhecimento da palavra. Durante o ministério de Jesus, irmãos, muitas vezes mesmo, ele disse para os seus discípulos e para aqueles que estavam à sua volta que ele seria preso, ele seria morto. E quando estava se aproximando a última ida dele para Jerusalém, ele falou bastante sobre isso. Eu estou indo para Jerusalém, lá as principais autoridades vão me prender e o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto. Apesar de Jesus falar isso muitas vezes, parece que quando Jesus falava isso para seus discípulos, a impressão que dá é que eles não queriam entender essa palavra, não queriam entender essa mensagem. Parece que eles não compreendiam, parece que eles queriam logo mudar de assunto. Essa informação talvez fosse muito esquisita, muito estranha para a cabeça deles. Esses dois discípulos aqui na sua caminhada com Jesus, na conversa que eles tiveram com Jesus, na caminhada, eles mostram todo o seu desconhecimento da palavra. Porque eles falam para Jesus assim, nós esperávamos que fosse ele que iria redimir a Israel. Isso que eles falam para Jesus. Isso está mostrando exatamente o desconhecimento que eles tinham daquilo que Jesus tinha ensinado, daquilo que Jesus estava passando para eles. Eu citei esse texto cedo, vou citar agora de novo, é o texto de Oséias 4:6, que diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Como muitas vezes nós desconhecemos a palavra de Deus. Principalmente essa informação tão valiosa que nós temos que ter. Jesus está conosco sempre. Ele está presente nas nossas vidas. Ele está conduzindo os nossos passos nas piores dificuldades. Nunca pense que Jesus não está contigo. Dentro das maiores tempestades da tua vida, Jesus está presente. Dentro das maiores lutas que você enfrenta, Jesus está ali. Jesus está perto de você. Jesus está te amparando, tomando conta da tua vida. Irmãos, o conhecimento intelectual da palavra de Deus não basta. É preciso muito mais que isso. É preciso que a gente leia a palavra, mas que a palavra venha para o coração. É preciso que a palavra vindo para o coração mude as nossas atitudes, mude a nossa vida. E a nossa prática do dia a dia seja transformada por Jesus. É só dessa maneira que a palavra vai fazer diferença na nossa vida. Nós precisamos que o nosso coração seja iluminado por Jesus Cristo, para que toda a compreensão da palavra de Deus venha para nós. Eu queria falar de dois exemplos para você, bem rapidamente. Um exemplo é o Zaqueu. O Zaqueu, irmãos, era uma pessoa que era cega espiritualmente. Ele não conhecia nada de vida espiritual, não conhecia nada de Deus. Ele tinha uma vida errada. No entanto, quando ele conheceu Jesus, Jesus entrou na sua casa, ele foi transformado por Jesus. A palavra de Deus penetrou no coração dele. E a palavra de Deus penetrou no coração dele, transformou a sua vida. Então, a palavra de Deus passou a ser viva no seu coração. E a presença da palavra de Deus no seu coração, a presença de Jesus no seu coração, fez ele mudar de vida, de comportamento, de atitudes.
Já do outro lado oposto, nós temos o jovem rico. O jovem rico tinha um conhecimento intelectual da palavra. Ele conhecia a palavra, ele conhecia os mandamentos. Ele conhecia a prática ritualística da religião. Ele falou para Jesus que ele cumpria os mandamentos. No entanto, ele não permitiu que a palavra de Jesus entrasse no seu coração e inundasse as trevas do seu coração. O texto fala que ele continuou seu caminho triste, porque não conseguiu reconhecer Jesus ali, querendo fazer uma diferença na sua vida. Mas há uma terceira razão, porque aqueles discípulos não reconheceram Jesus e muitas vezes age na nossa vida da mesma forma. É devido à falta de fé. Devido à falta de fé. Irmãos, eles andaram com Jesus. Como eu disse, eles não estavam entre os 12, mas eles eram entre os 70. Então, eles viram muitas coisas de Jesus. Eles viram muitos milagres. Eles viram muitos discursos de Jesus, muitos ensinamentos. Jesus andou com eles presenciaram Jesus mudando situações, transformando vidas, curando cegos, curando paralíticos, até trazendo pessoas à vida novamente que tinham morrido. No entanto, apesar disso tudo, eles falam para Jesus que era o terceiro dia que Jesus tinha morrido. E parece que com a morte de Jesus, tudo aquilo que eles acreditaram, todos os sonhos que eles sonharam na sua caminhada com Jesus, tinham desaparecido, tinham morrido. Como é triste isso, irmãos. Como é pesaroso isso. Quando a gente duvida, quando a gente não acredita, quando a gente não coloca fé naquilo que a gente tem aprendido. Nós temos aprendido muito de Deus na nossa caminhada. Nós temos aprendido muito da palavra de Deus. Nós temos aprendido muitos ensinamentos. E esse ensinamento de que Deus está sempre conosco é constante na nossa vida, na nossa igreja. Nós temos sempre, como pastores, falado isso para você, para que você tenha confiança nisso, para que você não duvide disso. Deus caminha conosco. Irmãos, como manter a nossa fé viva diante das tragédias da vida? Irmãos, para nós ficarmos firmes na caminhada, nós precisamos levar muito a sério aquilo que nós temos aprendido. Não deixar que aquilo que vem para o nosso coração, as coisas que muitas vezes o inimigo lança e que coloca questionamentos na nossa vida, nos nossos pensamentos, não atrapalhe a nossa fé. Eu estava me lembrando de alguma coisa que eu disse para vocês 15 dias atrás, na outra mensagem. O pastor Itamar também gosta muito desse texto. Os amigos de Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles estavam diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor tinha feito uma grande estátua, e eles estavam sendo exigidos que eles se ajoelhassem diante da estátua para adoração. E o Nabucodonosor, como se faz assim, o último pedido, a última chance que eu estou dando para vocês. Se vocês não adorarem, vocês vão ser jogados na fornalha. E eles falaram para o Nabucodonosor, olha, se Deus quiser nos salvar, ele vai nos salvar. Agora, se ele não quiser, pode nos jogar na fornalha, porque nós não vamos nos curvar diante da tua imagem. Irmãos, isso é uma fé que não duvida, uma fé firme, uma fé confiante. E é essa fé que Jesus espera de cada um de nós na nossa caminhada. Eu queria, então, partir agora para o nosso último ponto aí da nossa edificação nessa noite, que é um último motivo porque aqueles discípulos não acreditaram. É exatamente por causa da dúvida. Da dúvida. Irmãos, quando a dúvida surge no nosso coração, é porque a nossa visão já vai indo embora. É porque a gente está deixando escapar aquilo que a gente crê. Quando a dúvida começa a brotar, é porque muita coisa já está sendo plantada no nosso coração. E
aquele ardor todo que aqueles discípulos tinham, aquela confiança toda que eles tinham em Jesus, aquela certeza do Messias, do reino de Deus presente entre eles, parece que estava sendo esfacelada agora. Não existia mais. O sonho tinha acabado. Irmãos, é interessante que eles falam para Jesus que eles tinham sido surpreendidos pelas mulheres. Que as mulheres tinham falado para eles que elas tinham ido no túmulo e que não tinham encontrado Jesus. E que um anjo tinha dito que ele não estava mais lá, que ele estava vivo. E essa informação foi confirmada por outros discípulos que correram até o túmulo e viram o túmulo vazio. Mas, mesmo com essas notícias, eles persistiam com dúvida no seu coração. Eu queria chamar a atenção para um detalhe do texto, que eu não sei se você prestou atenção. Esse dia aqui, essa caminhada dos discípulos para Emaús, com aqueles dois discípulos de Jesus, era o domingo da ressurreição à tarde. Ou seja, eles tinham passado todos aqueles dias e o domingo todo lá com os discípulos, ouvindo essas notícias, escutando tudo o que tinha acontecido, e agora eles estavam voltando para casa. Então, irmãos, eu posso dizer para vocês com quase certeza que todas as notícias que eles tinham ouvido naquele dia não tinham acendido uma chama no coração deles. O fato deles estarem voltando para casa era como se fosse assim, acabou tudo, né? Acabou tudo, vamos voltar para casa. Nem a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, nem a notícia do túmulo vazio não tinha incendiado o coração deles. Por isso eu falo para vocês que as dúvidas, irmãos, muitas vezes a gente coloca no coração, elas calam os nossos sonhos. As dúvidas tiram a nossa visão. As dúvidas nos desviam do foco, que é Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós agimos como Tomé. Eu falei lá, mas no princípio, que quando Jesus apareceu aos discípulos no primeiro dia, o Tomé não estava. E o Tomé, quando soube, ele falou, se eu não ver com os meus olhos, eu não creio. Se eu não colocar meu dedo ali na ferida de Jesus, eu não vou crer. E quando Jesus apareceu depois de 8 dias, Tomé estava presente e Jesus falou para ele, Tomé, olha aqui, coloca o teu dedo aqui, né? Tomé fez aquela confissão para Jesus, meu Senhor e Deus meu. Aí Jesus falou para ele, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Irmãos, parece que muitas vezes as pessoas querem ver grandes coisas para crer. Querem ver grandes acontecimentos, grandes milagres, grandes coisas acontecendo ao redor delas, para que elas creem, para que elas acreditem. Jesus, ele continua fazendo grandes milagres. Jesus continua curando, libertando, trazendo vista a cegos, tirando enfermos das camas, das enfermidades. Jesus continua abençoando diversas vidas e nós temos presenciado isso muitas e muitas vezes na nossa vida na igreja. Mas eu queria dizer para você que, na realidade, Jesus atua nas coisas pequenas da nossa vida, no nosso dia a dia. Aquelas coisas que, para nós, muitas vezes são insignificantes, que nós nem prestamos atenção. Mas o Senhor está ali, livrando, colocando a sua mão, trazendo libertação, trazendo conforto, trazendo esperança, trazendo alegria, nos desviando de caminhos tortos, desviando-nos do mal. Jesus está fazendo isso com a nossa vida. É nos problemas pequenos da nossa vida que Jesus está cuidando. Então, eu queria dizer para você nessa noite, comece a prestar atenção na sua caminhada. Eu sei que você está caminhando com Jesus. Eu sei que Jesus tem feito grandes coisas na tua vida. A tua salvação é a maior coisa que já poderia ter acontecido na tua vida. Mas Jesus continua cuidando de você. Jesus continua com você na caminhada.
Ele está presente na tua vida. Ele está abençoando você, Ele está tomando conta dos teus passos. Por isso, meu irmão, eu quero que você continue percebendo que você é alvo do amor de Jesus, que o cuidado dele está sempre presente na tua vida. Então, não deixe que as dúvidas, não deixe que as aflições, as tristezas do dia a dia, não deixe que a negligência da palavra, não deixe que a tua falta de fé atrapalhe a tua caminhada. Não, que essas coisas não deixem de que você possa sempre observar que Jesus está presente na tua vida, que Ele caminha com você e que Ele toma conta do teu caminhar, da tua jornada até a Emaús Celestial, que Ele nos chamou a percorrer com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entender essa palavra, a receber essa palavra no teu coração e ajude você a meditar nessa palavra, para que você tenha certeza da presença de Jesus na tua vida, da presença de Jesus na tua caminhada. Eu queria, nessa hora, estar orando por você, abençoando a tua vida. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Jesus. Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor Jesus querido, nós estamos na tua presença, agradecidos a Ti pela Tua palavra, por mais uma oportunidade de nós meditarmos nela, de recebermos do Senhor a instrução, a meditação, aquilo que o Senhor quer que a gente pense, aquilo que a gente precisa crer, aquilo que a gente precisa colocar nos nossos corações no dia a dia. Senhor, temos vivido dias difíceis, dias de incertezas, dias de dúvidas, para muitos dias de sofrimentos, ó Pai. Ó Pai, mas diante de tudo isso que estamos vivendo, nós queremos dizer para o Senhor que nós te agradecemos porque o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco, o Senhor está à nossa frente, conduzindo os nossos passos. E da mesma forma como o Senhor esteve ensinando aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, o Senhor está nos ensinando a cada dia. Ó Pai, nos ajude a compreender toda a dimensão do Teu amor, toda a dimensão do Teu cuidado pelas nossas vidas, sabendo que o Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona. Por isso nós queremos Te agradecer, nós queremos Te louvar, nós queremos Te exaltar. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa a vida da nossa igreja, do nosso povo, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora, Senhor. Alcance as famílias nesse momento, alcance os corações, derrame a Tua bênção, derrame a Tua graça, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, dê sabedoria para eles, ó Pai, para que eles possam, primeiramente, pensar no povo, Senhor, na necessidade do povo, e olhar para a vida de cada brasileiro, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Estende a Tua mão sobre as nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, todos que estiveram nos ouvindo até agora, nós agradecemos a você pela sua presença, pela sua companhia conosco. Tem sido um prazer para a gente falar com você nestas lives e já queremos convidar você para no próximo domingo você estar conosco, juntamente aí com a tua família. Às 10 horas nós temos um estudo interativo na Escola Dominical e às 19 horas nós temos esse culto que você está participando de adoração a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a tua semana, que você tenha uma semana abençoada por Deus e que possamos estar sempre agradecidos a Deus pela sua companhia e pela sua direção nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e guarde a tua vida em nome de Jesus. Amém.